Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bom dia ou boa tarde, de acordo com o horário que vocês for ver esse vídeo. Hoje nós vamos falar do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18 e 19. Mas é bom vocês lerem o texto todo, que é do versículo 13 a versículo 20. Eu já comentei muitas vezes sobre esse evangelho aqui, mas hoje eu vou comentar de novo sobre dois versículos. Que diz aqui pelo seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Então, eu quero comentar pelo seguinte. De novo, Jesus tem uma igreja, e essa igreja é administrada por ser humano, e a única igreja que o demônio não pode com ela, o inferno não pode com ela, dito pelo próprio Cristo. E essa igreja é entregue na mão de Pedro no capítulo 21, versículo de 15 a 17 do Evangelho de São João. E em Colossenses, capítulo 1, versículo 17 e 18, aonde afirma que a igreja é um corpo e Cristo é a cabeça. Então veja só, a igreja que é ligado a Cristo é essa, que é onde ela é o corpo e ele é a cabeça dela, afirmado biblicamente. Só existe essa igreja dentro da Bíblia, e que Paulo afirma que uma vez batizado é para fazer parte dessa igreja. Então veja só, Jesus dá autoridade para Pedro ser o primeiro administrador e responsável por essa igreja. Então não tem como nós fazer a vontade de Deus dispensando essa autoridade apostólica, essa sucessão apostólica que vem de Cristo até hoje. Então não tem como nós ser salvo a não ser através dessa igreja. Ela foi criada para que nós chegue até Jesus. Jesus deixou ela para isso, tá? E deixou os apóstolos preparados, catequizados para administrar e ensinar nessa igreja. E que essa sucessão apostólica hoje está na mão dos bispos, tá? A Bíblia vem depois. Primeiro o nascimento da igreja, através de Pedro, né? A criação de Cristo através de Pedro. Depois vem a Bíblia, mas o princípio da igreja foi preparado e ensinado com aquilo que Jesus ensinou. Ou seja, os apóstolos assumiram o serviço da igreja, ensinando aquilo que ouviu de Jesus. Depois escreveram, e com o passar dos anos, os bispos juntou esses livros, escolheu, para não confundir a cabeça do povo, e fez o pacote de livro sagrado que é a Bíblia. Então isso aqui pertence à igreja de Cristo, que é a igreja apostólica, a católica apostólica romana. A Bíblia pertence a ela. Então é até pecado você pegar uma Bíblia dessa e ir para uma igreja protestante e pregar o evangelho, porque você está usando uma coisa da igreja de Cristo para desviar os cristãos do caminho. Tá? Veja o pecado e a gravidade disso aí. Tá? Então você está tirando o povo do caminho de Cristo, usando o próprio livro que é da igreja de Cristo. Isso é grave. Isso é o maior pecado que o ser humano pode cometer. Tá? Pecado gravíssimo, porque você está cometendo um pecado contra o próprio Cristo. Tá? Então por que a igreja pode livrar nós do inferno
e levar até Cristo. Jesus disse aqui que as portas do inferno não prevalecem contra ela, dito pelo próprio Cristo. Então, para você chegar até Cristo, você precisa ser membro dessa igreja dele, fazer parte dela, ser batizado e viver o batismo, para poder você chegar até ele. É a única maneira que você tem de chegar até Jesus. Você, eu e todos que são cristãos. A única maneira que nós temos de nós chegar até Cristo, ser membro dessa igreja e ser batizado. E viver o batismo. Porque viver o batismo é nós mudar da água para o vinho, tirar o coração de pedra e botar um coração que serve uns aos outros, como Cristo pediu. Porque nós não adianta querer servir só Jesus e maltratar os nossos irmãos. Que aí nós não estamos servindo Jesus. Que Jesus disse, amai uns aos outros como eu vos amei. Então faz parte do que está escrito. Outra coisa, não tem como você e eu querer ser salvo indo para uma igreja protestante. Nós não vamos encontrar lá o que Cristo deixou. Porque Cristo deixou na igreja dele. Deixou um para ensinar nós a seguir o caminho dele. Então, nós estamos caçando Cristo no lugar errado. Então, em Colossenses, capítulo 1, versículo 17 e 18, afirma: a igreja é corpo de Cristo e ele é a cabeça. Como é que você divide um corpo? Não se divide. A Bíblia não aceita divisão. A questão é que as pessoas estão usando a Bíblia para tirar você do caminho de Cristo. Tá? Pensando em bens materiais, glória aqui na terra. Estão fazendo isso. E estão mudando o seu destino. Tá? Então se nós quisermos ser salvos, nós temos que estar dentro dessa igreja, participar dos estudos que a igreja oferece. Ah, mas eu não vou lá porque padre fulano não presta, o papo é isso e aquilo e não sei o que lá. Mas primeiro, não adianta você querer chegar até Jesus sozinho. Não adianta eu querer chegar até Jesus diretamente a ele. Não adianta. Eu estou sendo orgulhoso, eu estou deixando o orgulho tomar conta de mim. Por quê? Jesus deixou as pessoas para nos ensinar. E nós queremos chegar até Jesus diretamente até ele. E não vai. Nós depende da catequese da igreja dele, nós depende dos ensinamentos da igreja dele. Nós dependemos disso. Então não tem como nós chegar até Jesus sozinho. Aí nós estamos deixando o orgulho tomar conta de nós. Tá? Então, veja bem. Se nós quisermos livrar do inferno, nós temos que fazer parte da igreja de Jesus. Se nós quisermos ser salvos, nós temos que ouvir os ensinamentos da igreja de Jesus e colocar em prática. Cuidado com isso aqui, ó. Porque para nós aprender a introduzir isso aqui, nós temos que participar dos estudos da igreja de Cristo, da catequese. Primeiro nós temos que estudar, para depois nós saber manusear uma Bíblia. Até porque ela tem contradição. E se nós não participar dos estudos primeiro, nós vamos fazer bagunça, igual o povo está fazendo. Usando a própria Bíblia para tirar os cristãos do caminho correto. Tá? Então nós vamos para a igreja, não é para satisfazer a vontade do homem, que a igreja não é do homem. Nós vamos para a igreja para satisfazer a vontade de Jesus. Seja quem estiver pregando a palavra, a nossa obrigação é ouvir. Por isso que nós não precisamos levar a Bíblia para a igreja, porque lá tem quem prega. Então nós vamos para a igreja para ouvir. Nós não vamos lá para pregar. Nós vamos para ouvir. Nós vamos para pregar quando nós vamos ser pregador. Né? Se tem uma comunidade lá que espera e nós estamos preparados para pregar a palavra, então nós vamos para pregar. Mas se tem uma santa missa, nós vamos para a missa para ouvir e obedecer. Se lá tem um culto, tem um leigo que vai celebrar a palavra, então nós vamos lá para ouvir esse leigo pregar a palavra. E não para nós querer levar uma Bíblia para querer pregar lá. Então, nós não necessitamos de levar a Bíblia. Nós só levamos a Bíblia quando nós vamos a trabalho
da comunidade. Aí sim nós levamos a Bíblia. Tá? É onde muitos estão fazendo confusão. Faz a fila na igreja com a Bíblia debaixo do braço. Não adianta. Nós temos que primeiro ouvir e colocar em prática. E nós vamos para a igreja para ouvir a palavra de Jesus. É assim que a igreja de Cristo funciona. Tá, meus irmãos? Sem ela, tudo nós podemos em Cristo. Com ela. E sem ela, nós não podemos nada em Cristo. Tá? Jesus deixou a igreja para nós ouvir, obedecer, para poder nós andar no caminho dele. E fazer a vontade dele precisa ser dessa forma. Tá? Nós não podemos desobedecer a sucessão apostólica, que vem de lá de Pedro e está hoje na mão do Papa Francisco. Tá? E os bispos são os apóstolos que vêm na sucessão de lá até hoje. Tá? Então, é dessa forma que funciona. Ninguém consegue ser padre ou bispo sem a imposição das mãos da igreja de Jesus. Tá? Então, não tem essa da pessoa pôr uma Bíblia debaixo do braço e falar que o Espírito Santo está com ele. Está errado. Se ele não pertencer à igreja de Cristo, não tem o Espírito Santo com ele. Porque o Espírito Santo vem através dos ensinamentos e a imposição das mãos que tem na igreja apostólica, católica, apostólica romana. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E eu volto a pedir vocês o pedido velho. Me ajude com o meu canal, levar a palavra aos nossos irmãos e irmãs. Curte o vídeo até o final, tá? Passa para os seus amigos, parentes, para que eles também façam parte desse canal e estudem a Bíblia com nós. Amém? Um abraço a todos.